Olá, eu sou o Celso Cunha e esse canal é Saúde Financeira. Mais uma vez, vamos falar de dinheiro. Hoje eu reservei esse espaço para esse vídeo para a gente falar de fluxo de caixa. Tem muita gente perguntando no canal, fluxo de caixa, e cria-se assim um estigma sobre isso, que é uma dificuldade, termos contábeis, não é nada disso. O que é o fluxo de caixa? Na verdade, vamos lá, você tem duas notas de R$50 ou uma de 100 no teu bolso, né? E você acaba, vou ali na esquina comprar alguma coisa, 1 quilo de açúcar, 1 litro de leite. Você troca aquele dinheiro e vai rápido, né? Daqui a pouco você, tem que comprar um pão também e coloca uma gasolina no carro, já acabou o dinheiro e tal. Depois, no final do dia, você não sabe onde foi parar, né? Em várias consultorias, eu tenho uma centena delas, né? Na grande maioria delas, eu acabo sendo questionado em relação a isso. Falo, olha, dinheiro entra, dinheiro sai, eu sei que no final do mês eu estou devendo, mas meu negócio é rentável. Para onde foi meu dinheiro? Então, para que serve o fluxo de caixa? Você registrar as entradas e saídas do seu negócio, né? Se você é um empreendedor, né? Nesse caso, e mesmo se for em pessoa física também, pode trabalhar dessa forma, com esses registros, para você saber, né? E se preparar para esses altos e baixos e entradas e saídas de acordo com a tua capacidade de compra ou capacidade de pagamento, né? Então vamos lá. Quando é que surge o fluxo de caixa? No primeiro momento de abertura do teu negócio. Quando você levantou as portas e vai funcionar agora, aquilo ali já tem que ficar registrado. Mas aonde ele surge? Ele surge no plano de negócios. De que forma? Vamos lá. Você tem uma ideia, né, e quer colocá-la em prática. Você já tem que fazer uma pesquisa de mercado, estudar o segmento, o que quer que ele seja, né, definir é produtos ou é serviços. Você vai fabricar e revender ou você vai comprar o produto pronto e revender. Se é só um revendedor, um distribuidor ou será um serviço, né? Vou prestar um serviço também. E de que forma isso acontece? Já acontece na previsão de caixa, de gastos no plano de negócios, né? Você precisa organizar isso tudo e colher dados sobre o que você pretende abrir. Então você vai ter acesso a números do Sebrae, a visitar empresas, né? E ver de que forma aquilo funciona, né? Tem uma série de estudos e ferramentas, né? Quantas pessoas adquirem esse produto, em quanto tempo, e nem sempre isso dá certo. Mas se você não fizer, né, você tem grande chance de dar errado. Se formos seguir as estatísticas, dizem que a cada 10 empresas que abrem as portas, micro, pequena, média empresa, né, em 2 anos, 6 delas fecham ou são vendidas, né, por falta de capacitação e conhecimento. Então, esse canal está aqui para te ajudar a estudar melhor e se preparar para esses momentos. Então, vamos falar do fluxo de caixa, né? Você tem uma expectativa, né, da tua empresa e para ela se tornar rentável, ela tem que receber mais do que pagar, né? Isso é básico, é lógico, né? Mas na prática, nem todo mundo consegue isso, né? Principalmente nos primeiros meses, que você ainda está formando a tua carteira de clientes, né? Você ainda não tem uma carteira definida, né? Eu lembro que no mercado de academias acontece o contrário. Quando você abre uma academia, já tem um público consumidor no entorno ali, que moram ou trabalham próximo, que vai todo mundo ver a novidade. Os equipamentos são novos, os professores, eu conheço um ou outro e tal, fica próximo aqui, vamos lá ver como é que é. Aí vai um monte de gente para lá, né? Só que 2, 3 meses depois, a grande maioria volta para onde eles estavam e você começa a trabalhar abaixo da curva, né? É uma ilusão achar que eles iriam permanecer, né? Mas por algum motivo, esse período eu chamo de período da saudade. É o período que a pessoa faz um turismo,
vai lá, gosta ou não gosta, tem coisa que me atrai ou não, tá? Mas meus alunos, meus amigos, os professores, as pessoas que eu gosto, continuam lá, mas deixa essa porta aberta, quem sabe um dia eu volto. E de repente o cara até volta em algum motivo, por algum motivo, no caso lá terminou com a namorada ou com o namorado, ou voltou para aquilo ali, se aborreceu com alguém, foi cobrado de maneira não muito educada, e ele acaba voltando. Então, o que você precisa ter em mente? Os teus custos, né? O teu ponto de equilíbrio. Vamos colocar que uma empresa ela paga valores de aluguel, né? Quais são as despesas de uma empresa? Uma loja, o que quer que seja, uma indústria, né? Até uma prestadora de serviço, né? Faz manutenção em ar-condicionado, entendeu? Você tem os gastos, custo fixo da empresa. São aluguel, luz, folha de pagamento, funcionários, impostos, todos os agregados daquilo ali, água, IPTU, tem todos os custos daquela empresa. E, no caso de produtos, você precisa adquirir esses produtos também, ou matéria-prima, no caso das indústrias, né, de transformação. E você precisa recolher os impostos em relação às vendas também, né, e as taxas e os custos inerentes à folha de pagamento dos funcionários. Então, assim, o que você precisa? Se você tem um produto, né, e você precisa... Vou citar um exemplo para ficar mais claro. Alguns conhecidos meus me fizeram uma consulta que eles queriam abrir uma loja de tinta, tinta para estamparia, silk screen. Mas não tem nessa região, nesse bairro, só tem a 15 quilômetros para um lado, 20 para o outro, eu acho que a gente vai dar certo. Falei, cara, me passa os custos dessa loja. E ele eles começaram a me passar os custos, eu comecei a anotar. Falei, filho, vamos pensar aqui, você vai ter que vender 4.000 latas de tinta por mês para você empatar. Esse é o teu ponto de equilíbrio, né? A tua margem de lucro está limitada devido à concorrência. Você não pode cobrar muito mais do que o teu concorrente de 15 quilômetros, o outro 20 quilômetros, porque senão as pessoas vão lá comprar. É mais interessante ele pegar um trem, ir lá, gasta R$10 de passagem, vai e volta, do que você cobrar esse absurdo, né? Mas se a pessoa estiver comprando uma lata de tinta pequena, ele até compra com você e perde alguma coisa. Mas se ele estiver comprando 5, 6 latas, 4, 5, 6 ou mais, né? E outros produtos também, você vai perder. Então pensa numa coisa, vamos agregar outros produtos à tua loja que ajudem na margem de contribuição para pagar as contas, né? E legal, aí colocaram nylon, colocaram telas, começaram estampando também, colocaram os outros produtos e mesmo assim a margem estava muito apertada. Por quê? Esse período que a empresa leva para construir a carteira dela, né, chama-se período de maturação do negócio, que pode levar de 6 meses a 2 anos. Mas como é que faz nesse período? É normal que você trabalhe abaixo da tua linha de custo, né? Mas para isso a gente já precisa prever o fluxo de caixa. Se o nosso objetivo, né, é vender 4.000 latas de tinta, se a gente dividir isso por 22, 24 dias, nós já vamos chegar num número, né, aí próximo a 200, 300 latas de tinta, né, próximo a isso por dia. Tem os dias que vende mais, que vende menos, tem o sábado que fecha mais cedo, domingo que não abre. Então nós precisamos fazer esse cálculo e divulgar isso também, fazer um marketing em cima disso, para que as pessoas saibam que você está vendendo. No caso das academias também, mas isso acontece com a prestação de serviço. No caso das indústrias também. E você tem que calcular a margem de lucro por peça, para no final falar, olha, eu preciso de R$20.000 para manter essa indústria aberta. Para recolher todos os impostos, eu vou ter 15 funcionários, ou 10 ou 12, o que quer que seja, né? A partir dali, desses R$20.000, eu consigo remunerar o meu trabalho como empreendedor, né? Como o gestor do negócio, ou estando como empresário na frente da coisa. Então, você corta custos com o objetivo de aumentar o lucro, assume funções e propaga, né? Divulga o teu produto ou serviço para o mercado. Mas isso tudo muito calculado,
né? Olha que coisa interessante, você começa a pagar os funcionários no 5º dia útil do mês. O ideal, né, que dizem é isso, né? E em alguns casos, a pessoa joga para o dia 10, dia 15, dia 20, 25, fecha o mês, né? E nos momentos difíceis até parcela, tentando passar por isso. Mas isso é uma coisa fundamental. Você precisa adequar isso ao seu fluxo de caixa. Então, assim, se até o 5º dia útil e a tua folha de pagamento pode consumir até 40% da tua receita bruta, será que você consegue receber em 5 dias 40% do teu faturamento do mês inteiro? Difícil, né? E o que acontece nesse momento? É o capital de giro que entra em função disso, que tem que estar previsto no teu plano de negócios. Então, assim, você se aventurar e fazer um plano de negócio e achar que vai, pô, vamos lá, fiz um acordo onde eu estava, recebi o fundo de garantia, auxílio de desemprego, vendi meu carro, peguei um empréstimo consignado no nome da minha avó em juros baixos e já abre endividado, sem capital de giro, o que vai acontecer? No próximo mês, provavelmente você já vai ter problema para fechar as contas. Logo no primeiro mês, no segundo mês, e isso não é raro acontecer, né? E começa a recorrer a outras pessoas, a amigos, ao mercado financeiro, né, ao sistema bancário, tentando angariar dinheiro para manter as portas abertas. Aí é o começo do fim, né? Quando você começa a trabalhar, né, antes disso, você trabalhava para uma pessoa 8, 9 horas por dia e recebia 3, 4 mil reais por mês. Aí você começa a trabalhar para você, a colocar teu sonho em prática, né? O teu projeto, levar para a rua e abrir as portas do teu negócio e passa a não ganhar nada. E isso também não é raro acontecer. Conheço várias pessoas que passaram e passam por isso e vão continuar passando, agindo nessa forma, por falta de capital de giro, por falta de capacitação, de entendimento de o que é empreendedorismo, dos altos e baixos, aquela dor no estômago que dá quando o teu fornecedor te cobra, né? Se você não cumpre o combinado com teus funcionários, com os fornecedores, os impostos você pode até atrasar um pouco, mas isso vai ser mais um custo no teu negócio, entendeu? Mas eu vou colocar aqui no vídeo uma planilha de gastos para você acompanhar isso. E vou dar um exemplo prático de o que é isso na tua empresa no momento que você abre um negócio, né? Com a tua curva de custos, a tua receita a partir das vendas do teu produto ou serviço e o teu ponto de equilíbrio, né? Que alguns chamam de break-even ou ponto zero, para ilustrar isso com clareza para você. Você tem que saber disso antes de abrir o negócio. Vamos lá. Vocês viram aí no slide, né? Assusta. São muitos itens, são muitas obrigações e o grande problema ocorre quando isso não é previsto no plano de negócios. Então, o empreendedor, né, com pouca experiência ou nenhuma, né, ele acha que vai abrir um negócio e vai ter uma fila de clientes esperando ele levantar as portas ou abrir, né, no caso, e todos eles vão consumir e que o lucro é garantido. Isso, na prática, a teoria é diferente, né? Então, assim, eu coloquei aí 25 itens. Né? Tem que respeitar a peculiaridade de cada negócio. Tem a indústria, tem o comércio, tem o serviço. Né? Deve ter alguma variação no item ou outro, mas no geral é isso aí. No geral, manter a empresa aberta é compromisso e é risco, porque não tem nada garantido. Né? O que te garante que você vai conseguir um faturamento superior às despesas? Né? E tem que ficar atento também em relação aos parcelamentos, porque às vezes você faz uma venda, né? Se você emitiu nota ou não, né? Opção de cada um, pode ser economia informal ou não, mas se você emite a nota, aquilo entra como faturamento, parece que está no caixa,
Mas se você parcelou em 3 vezes, em 6 vezes, aquilo vai entrar em 6 parcelas. E tem o custo do cartão também, né? IOF, alguns impostos em cima. Então, nada disso é contabilizado da maneira como deveria. Se você coloca, inclui no faturamento, outro dia eu estava vendo até um vídeo, né, que estavam falando, está muito em voga agora no marketing digital, 6 em 7, 6 em 7, né, fazer mais de 100 mil reais em 7 dias, né, um objetivo do marketing digital, da plataforma de lançamento, de um produto digital. Só que na hora que a pessoa estava sendo entrevistada, aí ele disse que ele conseguiu fazer o 6 em 7, ele faturou no momento do lançamento 130 mil reais em 7 dias. Poxa, parabéns, legal. Mas para ele fazer esse lançamento, ele investiu 73 mil reais em marketing. Então, está faltando aí, se a gente pegar 73, ele teve 57 mil de resultado. E isso parcelado em 10 vezes. Ele recebeu parcelado no cartão em 10 vezes. Então, você tem que diminuir aí os custos do cartão, em alguns casos, a antecipação dos créditos, e dividir isso por 10. Então, ele estava ganhando menos de 5 mil reais por mês. Então, na ideia de, pô, o cara faturou 130 mil em 7 dias, ele arrebentou, nós vamos trazer para o valor presente líquido, tá? Mas, voltando para o nosso fluxo de caixa, não se assuste, isso aí é verdade, esses 25 itens, né, que estão aí, algo em torno disso, como eu já falei, respeitando a peculiaridade de cada negócio, tá bom? Depois desse slide, eu tenho que deixar uma coisa bem gravada na tua mente, né? Nas indústrias, trabalham com estoque de matéria-prima, até porque ele precisa, né, fabricar novamente, então isso tem que ser reposto sempre. E no caso do comércio também, quem trabalha com representação de produtos, né, e estoque, esse estoque também tem que ser reposto. E tanto para a indústria, o estoque de matéria-prima, quanto para o comércio, o estoque de produto final acabado, esses dois fazem parte da conta capital de giro. E na medida que eles vão sendo vendidos, eles têm que ser repostos, porque senão depois você vai vender o quê? Né? Você precisa vender, se planejar, repor a matéria-prima e voltar a produzir, senão a roda para de girar, e o que ela não deve. Ela está sempre entrando no produto, fabricando, vendendo, entregando, recebendo, comprando matéria-prima, fabricando. É sempre essa roda, não pode parar de girar. Então, esse item especificamente, matéria-prima para as indústrias e produtos para o comércio, essa conta faz parte da conta capital de giro e deve ser reposto periodicamente, de acordo com o tempo que você leva para produzir esse item ou para receber do teu fabricante. Fica atento a isso. Se olharmos para tantas contas que tem para pagar, até desanima, né? Mas, na verdade, isso pode ser programado, isso pode ser previsto. E essa é a intenção do fluxo de caixa, né? Você prevê o futuro. É diferente de livro-caixa. Livro-caixa são registros do passado, né? O movimento do dia que você fecha, você acompanha no final do dia ou no início do dia seguinte. Você controla os recebimentos, o pagamento, vê se o dinheiro está ali, se entrou na conta, os depósitos entraram, o cartão de crédito, a compensação dos cheques, no caso de trabalhar com cheques também, né? Mas isso tudo são registros de caixa. O fluxo de caixa sempre se refere ao futuro, ao planejamento. Então, na maioria das vezes, como eu já disse anteriormente, você não consegue todas as despesas do início do mês, né, folha de pagamento,
conta de água, honorários de contador, advogado, no caso se tiver, aluguel, você não consegue nos 5 primeiros dias úteis? Normalmente não, né? Você conseguir quitar todas essas dívidas com o dinheiro que vai entrando, com as entradas do movimento do início do mês. Então, para isso, a gente precisa se programar, né? Vou dar um exemplo. Eu recebi uma consulta de uma empresária de Minas Gerais, fabricante de autopeças, que ela comprava a matéria-prima para fabricar as peças que ela revende, né, o produto final dela, da empresa dela, ela comprava para pagar com 30 dias. Né? Então chegava, emitiu a fatura, enviou, em 30 dias ela tinha que pagar aquilo. Ela levava um mês fabricando as peças e vendia também, mandava entregar, faturava. Né? Só que ela faturava para receber em 30, 60 e 90. Então se nós analisarmos o ciclo operacional dela, é completamente negativo, porque ela comprava para pagar em 30 dias, só que ela levava um mês fabricando e recebia em 3 vezes. O ciclo operacional dela era 4 meses. Então, assim, tá errado, tá certo? Depende. Depende da margem de lucro dela e do montante que ela tem ali de capital de giro na empresa dela e do custo que ela paga pelo dinheiro também, né? Que ela poderia alocar, porque o estoque, na verdade, para quem trabalha com produto, o dinheiro tem um valor ao longo do tempo e o estoque tem um custo. Né? Foi aí que na década de 80 surgiu o just in time, né? O toyotismo, que só se fabrica aquilo que já está vendido. Aí diminui a exigência de capital de giro. Né? Vamos pensar nisso. No caso das empresas prestadoras de serviço, vou dar o exemplo de academias, né? Um foco de uma academia, o que acontece? É o mesmo sistema, né? Mas você pode se programar. Né, que quando você tem todas aquelas contas para o início do mês, que tal jogar os honorários do contador para o dia 15? Já que até o 5º dia útil você tem que quitar os salários, deve, né? Quitar os salários. E 2 dias depois, o recolhimento de 8% do fundo de garantia. Né? Para o dia 20, você vai ter a GPS, o INSS, né? Que dependendo do teu enquadramento no Simples, pode chegar a 22% da folha, então é um valor considerável. Então eu até sugiro para vocês que o pessoal que trabalha, né, que presta serviço para vocês, ou aluga uma sala, profissionais de dança ou de luta, que você joga esse pagamento para o dia 10. Né? Então até o 5º dia útil, que pode cair no dia 5, 6, 7, dependendo se tiver feriado, até 8, né? Você quita a folha de pagamento e se planeja já para pagar o fundo de garantia, se conseguir. Se não conseguir, recorre ao capital de giro. Né? Mas para você ter um equilíbrio melhor e mais tempo, já que tempo é dinheiro, empurrar esse pessoal para 2 dias depois. Porque assim, no início do mês, é a maior parte, né, do recebimento, que a maioria das pessoas recebem no início do mês. Mas nada impede que outras pessoas também. Tem algumas academias que exigem que recebam tudo no começo do mês, até o dia 5, até o dia 10, mas se aparecer alguém no dia 15, se aparecer alguém no dia 20, né? A maioria das academias trabalham com dias de vencimentos aleatórios. Né? Pô, se eu entrei no dia 15, meu vencimento é dia 15. Se eu entrei no dia 20, meu vencimento é dia 20. Então, assim, o que eu sugiro que você faça? Que você se programe para esses eventos negativos de caixa, né? E conforme for entrando, você vai se programando. Né? Nós temos aqueles períodos de alta, que as academias costumam encher em torno de 20% ou até mais, dependendo do teu trabalho de marketing, em cima disso, que é de setembro até o carnaval. O carnaval cai em fevereiro, se março, vai em março. Então, nesse período, que já começa a melhorar em setembro, dependendo do tempo, dependendo do momento, da economia, depende de uma série de fatores que não são controlados por nós, né? Então, esse momento é o momento de fazer o caixa,
Se você não reservou 13º e férias, está na hora de reservar, né? E aquele cliente, aluno, que retorna para a academia nesse período, você tem que ter um plano para ele, né? Um plano mais longo. O ideal seria até que esses alunos, ou todos eles, a maior parte deles, você recebesse através de um contrato autorizando um débito recorrente. Porque se em algum momento ele se afastar da academia, a princípio isso pode ser temporário, por só alguns dias ele não vai cancelar, né? E isso pode se estender, né? Esse é um dos segredos das academias low price, low cost, né? Você tem contratos de 12 meses e as grandes academias ou as que trabalham com fluxo de caixa bastante positivo, elas praticam o débito recorrente, que já existe um contrato específico para isso, né? Então, vou colocar aqui um slide de academias, né, assim, focado para vocês, né, para o teu público, para o teu fluxo de caixa, para poder te orientar a respeito, para você ter algum intervalo entre uma prestação e outra. Então, entenda, fluxo de caixa é um planejamento futuro, tá bom? O fluxo de caixa ideal para qualquer empresa é aquele que você recebe antes de pagar, tá? Não é raro acontecer o oposto, mas o ideal é que você se programe para isso, para não ter que recorrer, né, a bancos, a créditos, empréstimos, essas coisas. E é o próprio capital de giro, que ele pode ser acumulado e ser rentabilizado de outra forma. Então fica atento, fluxo de caixa positivo. Vamos tentar se programar para receber antes de pagar. E aí, depois de olhar, de visualizar esse slide, você passa a ter como exemplo isso. Não é tarefa fácil alcançar o lucro, né? E se você não faz nenhum estudo sobre isso, você tem mais sorte do que juízo. Pode dar certo por algum tempo, mas se você não sabe por que está ganhando, depois você não vai saber por que você está perdendo, né? E não dá para contar com a sorte nesses momentos. Você tem que ter, além do plano de negócio, vai ter que ter um plano de marketing, de captação de clientes, de vendas, né? Que é muito diferente, né? Você vender um produto ou o cliente comprar, né? Antigamente, ou alguns anos atrás, né, se praticava muito a venda passiva. Você abria um negócio, tá, ficava lá atrás do balcão esperando o cliente entrar na tua empresa. Hoje não, hoje você vai pescar o cara e através de uma campanha de marketing. O marketing perfeito é aquele que elimina o esforço de venda, né? O que traz o cliente já vem para comprar. Só que quase nunca isso acontece, né? Isso é um resíduo, né? Esse tipo de cliente. Ou aquele que já conhece teu produto, se afastou por algum motivo e está retornando, né? Esse é a recompra. Esse é o mais interessante. Mas se você trabalhar em conjunto com a tua equipe de trabalho, né? Colocando essa venda à frente, venda, manutenção, revenda, né? Você consegue fidelizar. A qualidade do teu produto ou serviço, ele mantém o teu cliente, acaba divulgando e através do boca a boca, que traz muito mais gente. Esse cliente que fala bem de você, que se mantém na tua carteira, ele deve ser muito bem tratado. Mas vamos voltar no capital de giro. Então, o fluxo de caixa é aquele registro para depois você saber o que foi que aconteceu. E no final do período, na maioria deles é de um mês, né, você tem como apurar o resultado através de um nome que DRE, demonstrativo de resultado de exercício, mas você pode chamar de balancete, pode chamar do que você quiser. Só que contabilmente não é um balancete, né? Mas as compras e vendas daquele mês ali e se resultou em lucro no final do mês, né? Sempre considerando que você é mais um na tua equipe e você tem que produzir para que possa receber alguma coisa. E o sócio, o empreendedor, o empresário do negócio, nem sempre ele obtém lucro, né? E você já tem que pensar nisso, nas tuas reservas financeiras, né? Como pessoa física e como pessoa jurídica.
como pessoa física, para você conseguir superar aqueles meses que não tem como retirar, que a empresa apresentou prejuízo. Se você for recorrer a banco, você entra numa ciranda financeira de pagamento de juros, que parece uma bola de neve, e depois é difícil sair, né? Então, que você tenha reservas, e a empresa também, uma reserva chamada capital de giro. O que é essa reserva? Depois que você define qual é o custo fixo da tua empresa, né, antes de abrir, você tem uma expectativa, né, daquilo ali. Pô, quanto nós vamos gastar de luz? E vamos fazer de tudo, energia elétrica. Vamos fazer de tudo para continuar mantendo aquilo ali. Disciplina, né, de água, de funcionários, folha de pagamento, quantas pessoas, quanto cada um vai receber, né, os impostos em cima disso, quantos clientes pagando na média no produto que a gente vende, na maior margem de contribuição, quantos clientes a gente precisa, e se nós faturarmos esse valor, quanto nós vamos pagar de imposto, honorários de contador, em alguns casos advogado também. Então isso tudo tem que estar previsto ali na tua planilha de custos. E o que você vai precisar de capital de giro? O ideal é que pelo menos seja 3 vezes esse custo fixo da empresa. E isso que você já abra a empresa, né, já inaugure o teu negócio com isso aplicado lá numa renda fixa, né, no conta corrente da tua empresa. Pode ser num fundo DI, fundo Selic, fundo CDB, que depois de 30 dias passa a ser diário também, diminui até o recolhimento de impostos. É muito pouco hoje em dia? É muito pouco, a taxa de juros baixou muito, né? Mas não importa, mesmo que não rendesse nada, tira esse dinheiro da tua frente para você não gastar. Mas se você tiver muita disciplina, você pode colocar numa caixa, num cofre, o que quer que seja, só que ali não vai estar rendendo nada, né? E no banco, pelo menos, por mínimo que seja, já paga um almoço, paga alguma continha também. Então deixa ele lá e só recorre a ele se você não tiver jeito, né? Se você em algum momento tivesse que recorrer a um empréstimo, você recorre ao capital de giro e esse te supre naquele momento. Olha, mas eu não tenho capital de giro, não tenho como montar esse valor, essa reserva financeira. Ótimo, beleza. Muita gente, a grande maioria, eu te digo, quase 90% não faz, né? Mas eu estou te informando a maneira certa de fazer. Então, sobre a folha de pagamento, você já deveria reservar entre 10% e 20% do valor da folha. Para quê? 13º e férias mais 1/3. Porque um ano depois você vai ter que começar a dar férias. Poxa, nesse início é difícil? É difícil. Mas aí eu volto uma pergunta que eu sempre faço, né? Será que você está tirando tudo que você pode do teu negócio? Pô, como assim? Tirar dinheiro? Não. Será que você está usufruindo de todas as possibilidades que o teu negócio te abre, né? No caso, olha, eu vendo o quê? Camisetas. Tá legal, o que agrega um valor numa camiseta? Pô, nada como, vamos colocar um boné? Será que a gente consegue colocar um produto consignado, né? Uma bijuteria, semijoias? O que a gente pode acrescentar, né? Já que a pessoa vai comprar uma camiseta, será que ela não compra um short também? Uma roupa de ginástica, o que quer que seja, né? Um óculos escuro, alguma coisa nesse sentido? Qual um outro produto que você pode agregar, né? No caso das academias, eu volto a falar, tem a avaliação física que pode ser cobrada também, a taxa de personal, não quero cobrar a taxa de personal, então o que você acha de vender suplementos, abrir uma lojinha de roupa, ou colocar uma pessoa fazendo massoterapia? Então, assim, tem muitas fontes que você pode recorrer para elevar o teu lucro, né, e atingir o teu ponto de equilíbrio também, que não só o produto, o teu core business, né, tua atividade fim única ali. Você pode crescer em outras direções também, né? Você pode alugar uma cantina, alugar um espaço, ou alugar uma parede para uma empresa, colocar uma propaganda. São tantas coisas, né? No vídeo anterior eu estava até falando em relação a isso também, negociar a carteira de cliente com um concorrente, ou alguém que esteja fechando, ou num modelo de contratação
Tudo isso pode ser uma pessoa que trabalhe com marketing digital, que vai pescar, vai fazer toda essa pesquisa através de uma fanpage, direcionar os teus anúncios para aquela região. Custa barato isso e dá muito resultado, entendeu? Então pensa numa coisa, vai abrir um negócio ou já tem um negócio, plano de negócio, business plan, entendeu? Eu já tenho um negócio, então vamos explorar, será que a gente pode colocar mais uma atividade ou mais um produto dentro do teu negócio? Levanta os custos, né? Faz uma pesquisa de mercado no entorno, pergunta ao teu cliente, né? O que você gostaria, de que forma, o que você gostaria que eu agregasse aqui como atividade ou serviço ou produto. E ele vai te dizer, nada melhor do que isso. Vai para a internet, dá uma olhada lá, vê o que está bombando e se prepara para isso, faça cursos, né? Tem tantas palestras, tem cursos gratuitos na internet, muitos deles. Esse canal aqui você está se capacitando, você está assistindo esse vídeo e está se capacitando. E o que vai acontecer agora? No momento de margem de lucro, que você consegue alcançar o lucro, é nessa hora que você faz a sua reserva, né? Que é o capital de giro que você passou a receber tardiamente, repor, vai para aquele investimento lá, para aquela aplicação. E de repente o teu produto é um produto que vende mais num período do que em outro, através dessa sazonalidade. E nesse momento é um momento de aumentar o estoque ou fazer reservas. Para que servem essas reservas? Eu trabalho com 3 fluxos de caixa, né? O fluxo de caixa em si, o registro das entradas e saídas, o capital de giro e a reserva de capital. A reserva de capital é aquela que você vai construindo lentamente. E no final do ano, você tem as opções de ou ampliar o teu negócio ou aumentar o teu estoque, no caso do produto que mais vende, que tem mais giro. Matéria-prima também, estoque de matéria-prima, contratar mais pessoas, ou a redistribuição do lucro para os sócios também, que estão ralando tanto. Entendeu? Então, nós temos tantas opções e o que a gente precisa é se educar financeiramente para otimizar essas reservas. Entendeu? Então, fluxo de caixa é fundamental. É fundamental. Registrar, anotar diariamente quanto entrou, quantos os clientes, quais clientes, o que ele consumiu, entendeu? De que forma, e você se programar até para o período seguinte, para o dia seguinte, para o mês seguinte. Para quê? Para que você consiga cumprir as suas obrigações. Porque senão vai acabar você sozinho. Se não pagar seus funcionários, a princípio eles ficam chateados, mas depois ele para de ir. E daqui a pouco você vai receber uma cartinha, um oficial de justiça, que não é muito bom, né? Ele nem aceita tomar um café com você. Ele vai te notificar e você vai ter mais gastos com isso. Se você não pagar teu fornecedor, a tua empresa não vai abrir. Vai vender o quê? Não tem mais nada para vender. Porque você não consegue fabricar. Né? Se você não pagar o aluguel, você vai ser despejado. Então, são as obrigações financeiras que você tem que cumprir. E que você se planeje para ela através do fluxo de caixa. Você vai fazer uma planilha e vai, dia tal eu tenho que pagar água e esgoto. Dia tal eu tenho que pagar a luz, a energia elétrica, que também se não cumprir isso daí, se não pagar, vai ter problema, vão te cortar. Você pode até parcelar o débito, mas tem que pagar. Né? Folha de pagamento, fundo de garantia, 2 dias depois que você paga a folha, no 5º dia útil, você tem que pagar o FGTS, fazer o depósito do FGTS. Olha só, se estava difícil para pagar a folha, imagina 2 dias depois você pagar 8% da folha, fazer o depósito. É dificílimo isso, mas para isso se recorre ao capital de giro também. Né? Aí tem a GPS, o INSS, né? A guia de previdência social, que você tem que pagar também, e todas as outras despesas, além de manutenção, em alguns casos uniforme, passagem, né? Passagem, lanche, almoço, o que quer que seja, se é que você fornece isso também. Num momento como esse, álcool em gel, que também não está barato e usa muito, né? Toalhinhas e todo o material que entra e sai, gastos permanentes da empresa, copo descartável, café, açúcar, leite, o que quer que seja. Então, assim, são muitos gastos, honorários de várias origens também. Então, assim, o que você precisa? Prever esses gastos e se preparar para eles, né?
e de forma que a primeira reserva a quem você recorre no momento que o caixa imediato ali não consegue te suprir é o capital de giro. E depois de nós termos ali 6 meses, 3 meses, 6 meses de capital de giro, nós vamos recorrer à reserva de capital, né? E, poxa, mas como gastar essa reserva de capital? De acordo com seus planos, né? Existe um estudo chamado Análise de Gucci, grave, urgente tendência, que você pode classificar isso e passar até uma pesquisa com teus funcionários, com a tua equipe de trabalho, o que é mais urgente, né? O que é urgente tem que ser feito aqui num prazo de 10 dias máximo, né? O que é grave, o que pode ser ali entre 20 e 30 dias, né? E o que é tendência, que pode ser feito depois de 1 mês, 2 meses, né? Isso a gente vai devagar. Se você quer ampliar o teu negócio na busca da perpetuação, né, dele, você pode ampliar e o negócio crescer muito e você resolver que decide vender. Eu não quero mais, né, arrendar, o que quer que seja, mas para isso tem que estar redondo, tem que estar gerando caixa. Porque o que é a empresa? A empresa é marca e patrimônio, né? Qual é o valor de uma empresa? É o valor que ela é capaz de capitalizar, de transformar tempo em dinheiro. Aí a pessoa, poxa, mas eu investi tanto dinheiro aqui, não só dinheiro, e tempo também, né? Tem uma coisa que vale a pena falar aqui, você dá só uma passada agora, que chama-se custo de oportunidade. Se você trabalhava para uma outra empresa, tinha a tua carteira assinada, bonitinho lá, e ganhava 3, 4 mil reais por mês, e você vem para abrir o teu negócio, a tua empresa, e correr o risco. Risco é a palavra que define o empreendedorismo. Nada garante que você vai ter sucesso no teu negócio, né? Só a tua capacidade de geri-lo, né? E divulgá-lo e fazê-lo, né, continuar, seguir crescendo. Então, qual é o teu custo de oportunidade? Teu custo de oportunidade é aquele valor que você está abrindo mão, né? No caso de um investimento financeiro, né, os bancos, as pessoas, os investidores, eles têm como custo de oportunidade a taxa Selic, que está a 2,25 ao ano, é muito pouco, né? No investimento, quando você abre a tua empresa, em si, o que a gente busca conseguir? Entre 4 e 5 vezes a taxa Selic, porque é o valor que, se eu aplicasse no investimento financeiro, eu receberia isso na praia, né? Se eu abro as portas, me aborreço, acordo cedo, faço a gestão do negócio, contrato, dispenso, corro atrás de clientes, fornecedores, pago impostos, tenho toda uma logística de entrega. E uma das coisas, né, de locomoção que você tem que prever também, né, o tempo que você leva de casa ao trabalho, do trabalho para casa, os teus gastos inseridos nisso tudo, se vale a pena. Porque se você ganhava isso ali, será que se você abrir o teu negócio você vai ganhar 2 ou 3 vezes isso? Ou é só o sonho colocado em prática? Porque esse sonho pode se tornar um pesadelo, né? Outro dia eu atendi, até conversando, né, de maneira informal, com um casal que eles trabalhavam numa outra empresa e resolveram abrir a empresa deles, né? Era distribuição de material de papelaria e tudo. E eles ganhavam razoavelmente bem na outra empresa, né? Somando os 2 salários, eles estavam vivendo, só que eles foram atrás do sonho. E esse sonho tem um preço e tem um custo, né? E além deles não ganharem mais com isso, tiveram que contratar funcionários. Acho que a seleção e o treinamento desses funcionários não foi muito bem feito, né? Hoje em dia, o que a gente vê? Você assina a carteira da pessoa e algum tempo depois você começa a receber atestados médicos. Se você não assina, é aquela cartinha no Ministério do Trabalho. Então, esses riscos têm que estar inseridos no negócio, né? A economia informal, a princípio, te livra disso, né? Só que você não consegue escalar, você não consegue crescer, né? Tem aquela questão do percentual com o nominal, né? Se você compra um produto por R$10 e vende por R$20, você ganha 100%, a margem de lucro é ótima. Tá, mas quantos produtos desse você precisa vender para poder crescer, para poder se manter, né? Então, tem o cara da bananada, ele compra uma caixa de bananada
ali com 50 bananadas e paga R$10, né? Aí depois ele vende 3 bananadas por R$1, né? Ele faz esse negócio, ele, pô, consegui, eu ganhei 60%, você ganhou R$6. Quanto você precisa por dia? Nominalmente R$6 que você ganhou, depois de trabalhar um dia inteiro para vender aquilo ali, ou horas de trabalho, no sol, o que quer que seja, picolé, né? Economia informal é isso, né? Você não consegue escalar, para você escalar você tem que contratar pessoas, e aí a tua margem de lucro diminui e o risco aumenta. Então tudo isso tem que estar em cima da tua mesa, você tem que estar ciente desses riscos também, tá? Fluxo de caixa, capital de giro, eu espero ter sido claro nesse momento. Essa é uma aula sobre produtos e serviços, mais especificamente sobre a busca do lucro, né, que você pretende ter no teu negócio. Esse canal Saúde Financeira, eu sou o Celso Cunha, consultor financeiro, professor do MBA, escritor, palestrante, e eu estou aqui para te ajudar, tá? Eu estou aqui para te treinar, para ampliar os teus horizontes. Vamos falar sempre de dinheiro. Vamos falar de dinheiro, de como investir, como receber, como avaliar o teu negócio, tua carteira de clientes, tudo isso está no momento de você fazer ou levar isso mais adiante. Agora pensa numa coisa, se você tem só uma fonte de receita, procura ampliar isso dentro do teu negócio. De que maneira eu posso tirar cada gota desse meu negócio para que ele me ajude a chegar e obter lucro e eu possa crescer com isso. Saúde Financeira, Celso Cunha, esse é o nosso canal no YouTube. Se gostou, dá um like aí, se inscreve no canal, a gente quer bombar nesse canal e cada vez mais eu vou ter mais artigos, mais matérias para te apresentar e vou te treinar. O teu sucesso é o meu objetivo. Vamos falar de dinheiro.